Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Filipenses 3, Filipenses 3, Filipenses 3, do 17 até o capítulo 4, verso 1. Assim diz a santa palavra do Senhor. Filipenses 3, do 17 em diante. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O 20. Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até. Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, prostramo-nos ante o estrado dos Teus pés, e com temor e tremor reverentes, imploramos-Te que na mediação de Jesus Cristo, aquele que verteu o sangue inocente na cruz do Calvário, que deu-se nas mãos dos malfeitores para cumprir todas as exigências da lei, que no nome dele, Senhor, derrame favor do Senhor sobre nós, que seja gracioso para conosco, de culpados e pecadores contumazes, fomos justificados naquela cruz, no Monte da Caveira, e que nos instruas por amor do Teu nome santo, nos corrijas, nos exortes, nos alertes, nos ensines as veredas da justiça. Ajude-nos a compreender a Tua palavra, a que ela encontre guarida em nosso coração, como boa semente em boa terra, assim seja a Tua palavra a cair em nosso coração nesta noite, e que por Teu Espírito Santo habilite-nos também, Senhor, a sermos exímios cumpridores dela, obedientes, servos obedientes, cumpridores da Tua palavra. Esta é a oração que fazemos no nome de nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Uma das expressões que se repete muitas vezes nesta epístola é a expressão alegria e as suas derivações todas. Alegre, alegremo-nos, alegrai-vos, etc. Alguns comentaristas dizem que é uma carta da alegria. De fato, a própria expressão, a repetição desta expressão tantas vezes é um indicativo desse assunto. A alegria é um assunto que se destaca em toda a carta. É interessante se não fosse a situação do autor da carta, estivesse numa situação tão deplorável, encontrando ainda meios e maneiras de falar de um assunto que deveria, numa situação normal, estar ausente da sua condição. Quem no calabouço romano, no corredor da morte,
aguardando uma sentença que pode ser proferida daí a alguns dias ou daí a alguns anos. E a sentença poderia ser uma condenação de morte. Quando alguém numa condição como essa encontra lugar de falar desse assunto, de fomentar este assunto, quem numa situação em tese tão deplorável pode encontrar algum recurso para fomentar a alegria na vida de alguém e na vida de muita gente? Não era de uma pessoa em particular, era de uma igreja, e não era só de uma igreja, era para muitas igrejas, como hoje se vê. Séculos e séculos depois, nós falamos sobre a alegria da carta do apóstolo Paulo, do prisioneiro Paulo, aos crentes de Filipos. Uma outra coisa interessante é que, não obstante a condição do autor da carta, a própria condição da igreja, não parece ser meio descabido falar de alegria para uma igreja que está sofrendo perseguições, sob a batuta, sob a rédea do duro império romano naqueles dias. Não parecia meio descabido. É mais ou menos como chegar num funeral e dizer bom dia para todos. Eu tenho dificuldade para, quando faço cerimônia fúnebre, cumprimentar as pessoas. Eu sempre justifico o meu cumprimento. A gente nunca sabe como cumprimentar as pessoas. A gente chega... Meus sentimentos, talvez seja coisa que a gente repita. É difícil falar bom dia para quem está numa condição como aquela. E o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, mais à frente um pouco, que se o Senhor permitir chegaremos lá, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Apóstolo Paulo, entendo a tua intenção, mas eu acho que a tua palavra deveria ser mais de consolo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo não fala apenas desse alvo de alegria ou contentamento, assim como temos falado nos sermões, nos 2 sermões da manhã, e assim como falamos nas últimas aulas da Escola Bíblica Dominical. Não foi planejado, mas os assuntos estão todos intercambiados. Paulo também fala que para o fim desejado, ou para o fim do qual ele está escrevendo a igreja, que é o contentamento, a satisfação, ou enfim, a alegria, existe uma caminhada. E aí há uma outra expressão que se repete ao longo da carta: o verbo andar. Então essa carta pode ser chamada a carta da alegria ou a carta da caminhada. Andei, andemos, andem, vão se repetir várias vezes, e as conjugações variadas do verbo. A conclusão a que nós chegamos é que, andando de determinada maneira, alcançarão o fim desejado. E aqui, dentre as muitas exortações que o apóstolo Paulo dá, essas exortações são instruções de como eles devem andar para alcançar aquela finalidade. Dentre as muitas exortações, nós vimos aí no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, no versículo 1, só como introdução, eu quero mais me fixar no 2, mas o primeiro ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e a segurança, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou acautelai-vos da falsa circuncisão. Estas e muitas outras exortações são balizas, orientações de como eles devem andar, de como eles devem viver, para que alcancem esse fim desejado da alegria. A minha condição é deplorável, estou na masmorra romana,
Vocês estão vivendo perseguições, mas nós temos um alvo. Nós não alcançamos ainda, mas devemos perseguir este alvo. E nós perseguimos este alvo, repetindo, entre outras coisas, evitando esses maus obreiros. E na passagem de hoje, ele faz ainda outras exortações. Agora, não é mais em relação ao cuidado com os maus obreiros, que ele chama até de cães. Agora, as advertências do apóstolo Paulo, no texto em que nós lemos, é acerca de homens a quem o apóstolo Paulo considera inimigos da cruz de Cristo. Nessa passagem nós aprendemos também sobre o caminho, sobre como andar para chegar no alvo adequado. E ele apresenta aqui duas possibilidades, ou dois caminhos e dois destinos. Esse é o nosso tema. Epístolas da prisão. É a nossa série já de semanas. Nem sei se já tem meses. Filipenses é a carta desses últimos dias, últimas semanas. E o tema de hoje, desta passagem, é dois caminhos e dois destinos. O apóstolo Paulo vai desenrolando este ensino, um se contrapondo ao outro. Em primeiro lugar, pode soltar o tema aí, por favor. Travou? Tá bom. Então, para quem está anotando, o tema de hoje é dois caminhos e dois destinos. Dois caminhos e dois destinos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo apresenta, o tema já saiu, agora o meu primeiro argumento. Dá para ir? Isso. Dentre os dois caminhos, ele apresenta andar segundo o modelo aprendido de Cristo, se contrapondo ao andar como inimigo da cruz. Procurei ser o mais próximo das palavras do próprio apóstolo Paulo. No versículo 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando ele diz o modelo que tendes em nós, ele está se referindo ao modelo aprendido de Cristo, o modelo advindo de Cristo, reproduzido a partir dos ensinos de Cristo. Esse deve ser o andar de vocês, esse deve ser o proceder de vocês, a vida de vocês. Esse é o caminho, ou desta forma, vivendo desta forma, vocês então andarão segundo os preceitos de Cristo. É interessante que os verbos aqui desse versículo são muito interessantes. Não vou me deter em cada um deles, mas eles precisariam imitar mesmo. Não tem originalidade, meus irmãos, no que se refere à nossa fé. Não tem coisa nova, não tem observância criteriosa de um exame profundo antes dessa imitação, para que ela não seja inconsequente, para que você não esteja seguindo pessoas ao invés de seguir Cristo. Quem imitava Paulo não seguia Paulo, seguia Cristo.
E seguindo, destacando aí os verbos sem entrar muito em detalhes. Sede imitadores meus e observar quem? Se atentar para quem? Um grande contraste, um divisor de águas. Aqui há uma grande distinção que separa uns dos outros. Neste quesito, meus irmãos, preciso dizer, sempre há e sempre haverá divisão na igreja. Essa divisão, ela não é perversa. Nenhuma igreja saudável encontrará unanimidade. Todos, completamente todos pensando a mesma coisa. Não. Porque em contrapartida a esse tipo de caminho, que segue o modelo aprendido de Cristo, há outros que andam no mesmo lugar, que andam entre esses, mas não andam como eles. Eles estão nos mesmos lugares, praticando as mesmas cerimônias, mas não andam como eles. Andam com eles, mas não andam como eles. Se você tem aberto, você poderia reler comigo o versículo 18. E você vai entender que só nesses 2 versículos ele está repetindo o verbo andar mais de uma vez. Verso 18, vamos juntos? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. eles andam entre nós, agora não são os maus obreiros que eu os advirto. A minha advertência agora não são aqueles das falsas circuncisão. Minha advertência agora são daqueles que andam entre nós, por andar de acordo com o modelo de Cristo, mesmo com suas imperfeições e fraquezas, como na vida do próprio apóstolo Paulo. Apesar de suas fraquezas e imperfeições, ainda assim ele refletia Cristo. Quando se observa suas fraquezas, suas limitações, o que se revela é a graça de Cristo. Seus pecados de outrora não foram escondidos debaixo do tapete. O que se evidencia em saber que ele é um perseguidor da igreja, como ele mesmo dissera nos versículos anteriores, o que se destaca é a graça do Senhor. Até mesmo quando revela aqui seus pecados de outrora e suas fraquezas presentes, quando revela-se aos crentes de Roma, o mal habita em mim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então até mesmo quando revela suas falhas e fraquezas, ainda assim ele é imitador de Cristo, porque demonstra seu quebrantamento, sua humildade, sua humilhação, sua sujeição, o seu reconhecimento de quem ele de fato era, e de que ele dependia única e exclusivamente da graça. Aqui esses que andam aparentemente juntos, que andam aparentemente a mesma caminhada, se distinguem porque de um lado alguns andam de acordo com o modelo de Cristo e outros em contrapartida são inimigos da cruz de Cristo. E como é que então era essa vida de Cristo? O que eu devo observar então? O que deve ser observado para eu dizer, Paulo imitava Cristo, aquele irmão imita Cristo, então vou imitá-lo, aquela irmã segue Cristo, então vou imitá-la. O próprio apóstolo Paulo dissera aqui no capítulo 2, se você, no meu caso eu tenho que voltar a página, não sei se você precisa, aí no capítulo 2, versículo 6 até o 8, e você podia fazer o favor de ler junto comigo, por favor. Capítulo 2, do 6 a 8. Vamos juntos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando
obediente até a morte e morte de cruz. Na minha Bíblia tem o seguinte título, nessa passagem: o exemplo de Cristo na humilhação. Mas como eu sei então, nesta carta, que Paulo era imitador de Cristo, Paulo seguia Cristo, para que pudesse dizer: sede meus imitadores? Será que não era nenhuma arrogância da parte dele? Não, ele está ensinando aqui uma técnica, ele está dando aqui instruções práticas, instruções que devem ser seguidas, e à medida que são seguidas, o caminho da felicidade, da alegria, do contentamento, da satisfação, do verdadeiro sentido para a vida será alcançado. Nós vemos aqui, então, como que era a sua vida. Há um resumo dela, que nós lemos aqui, é um pequeno resumo da vida de Cristo. E nós temos também um pequeno resumo da vida de Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Quem era esse apóstolo Paulo que devia ser imitado? Imitado em quê? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É por isso que ele vai chegar no trecho que nós estamos lendo e vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Cristo que se sujeitou, que se humilhou, é o meu exemplo. É assim que eu quero pautar a minha vida. Eu não considero nada mais valoroso na minha vida. Não há nenhuma virtude, não há nenhum valor, não há nenhum mérito. Eu descanso na justiça do Senhor. Quero de alguma forma entregar tudo, todas as coisas, me render, para que de algum modo eu seja conformado em Cristo na sua morte. Eis aí a grande distinção daqueles que andavam, e eu repito, aparentemente juntos, que andavam entre si, ou que viviam entre si, mas andavam de modo muito diferente. E é assim que o apóstolo Paulo quer que os crentes de Filipos andem, seguindo este exemplo de Cristo, seguindo o seu próprio exemplo. Ele dissera anteriormente, aí no capítulo 2, verso 5, o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E agora está alertando eles: mas há alguns que andam entre nós, que na realidade